Olá, queridos, olá, queridas aqui do Física Mais. Sejam muito bem-vindos às nossas aulas de revisão para o Enem 2017 e a gente vai continuar agora falando de ondas ondulatórias, que é um assunto muito importante para a tua prova. Nessa aula vai ser um pouco longa, a gente vai falar de todos os fenômenos ondulatórios sem entrar muito nos detalhes, porque senão a aula iria ficar muito longa, mas a gente vai revisar o que é mais importante para você saber dos fenômenos ondulatórios. Então, vamos lá. De início, para a gente lembrar o que é uma onda, uma vibração em determinado meio transportando sempre energia sem transportar matéria. Uma onda sempre propaga energia sem, em hipótese alguma, transmitir matéria. Importante você lembrar também alguns elementos das ondas. A gente tem aqui uma onda numa corda, que é uma onda transversal, ela vibra para cima e para baixo e se propaga para a direita. Esses pontos mais altos são chamados de cristas, esses pontos mais baixos são chamados dos vales das ondas. Essa alturazinha aqui, cuidado, da posição de equilíbrio até o ponto mais alto, é chamado de amplitude, que está diretamente associada à energia transportada pela onda. Quanto mais energia uma onda transporta, maior será a sua amplitude. E essa distânciazinha clássica que é chamado de lambda. Isso aqui que é o lambda, a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas. Lembrando que essa distância aqui também é lambda, ok? Existe uma outra maneira de analisar o lambda, que eu costumo dizer que é percorrer dois buchinhos. Então, percorri um buchinho para baixo, percorri um buchinho para cima. Essa distância percorrida para dois buchinhos também é um lambda. Tudo legal? Então, feita aí uma revisão dos elementos básicos de uma onda, a gente precisa lembrar da famosíssima, da super mega power equação fundamental da ondulatória. É uma equação que, apesar de ser muito simples, mas envolve alguns mistérios. A velocidade de propagação de uma onda é igual ao lambda, que é aquela distância que eu acabei de falar para você, vezes a frequência da onda. Uma equação muito simples, onde essa velocidade, tudo no SI dado em metros por segundo, o lambda em metros e a frequência em hertz, que é a mesma coisa que 1 sobre segundo. O que é importante, é muito importante você saber sobre essa expressão, além de, claro, fazer as contas. Mas é importante a gente notar do que é que cada coisa dessa aqui depende. Vamos começar pela velocidade. A velocidade de propagação da onda, gente, depende exclusivamente do meio de propagação. A velocidade de uma determinada onda só vai mudar se ela mudar de meio de propagação. Por exemplo, a velocidade do som no ar, em média, 340 metros por segundo. Essa velocidade só é alterada se esse som mudar de meio de propagação. Tá legal? A frequência, F de frequência, para você lembrar, que é a frequência de vibração da onda, só depende da fonte. Então, uma onda vibra porque algo vibrou para produzir essa onda. Então, a frequência desse algo, que é a fonte, vai ser transmitida para a onda. Então, a frequência de vibração da onda depende exclusivamente da frequência da fonte. Então, uma vez que uma onda sai da fonte, nada, absolutamente nada, irá mudar a sua frequência. Ela vai morrer com aquela frequência. Por exemplo, se eu agora emitir um som de 200 Hz, esse som vai sair da minha boca, eu sou a fonte, e do momento em que esse som sair da minha boca, ele vai se propagar sempre, forever and ever in your lives. Como é, prof? Com 200 Hz. Nada poderá mudar a sua frequência. E o lambda é o bobo da corte. O lambda só muda se a velocidade ou a frequência mudar. Ele fica esperando, ver quem é que muda. Se a velocidade for constante e a frequência mudar, frequência e lambda são inversamente proporcionais e por aí vai. Vamos analisar isso aqui dentro dos fenômenos ondulatórios. Então vai lá, prof. Primeiro fenômeno, famosíssima reflexão, famoso um fenômeno ondulatório muito simples, que é o fenômeno bate e volta. Então você tem uma onda que incide, ela bate em um obstáculo e acaba sendo refletida. Me dê outro exemplo aí, prof. Sonar. Sonar, esse cara aqui, ele usa
ondas mecânicas, ondas de som mecânicas, para bater aqui em um obstáculo e ser refletida de volta. São ondas geralmente de ultrassons, então essas ondas batem e são refletidas, ok? E aqui a gente tem exemplo de uma reflexão bonitinha da luz aqui, ó, a luz bate e ela volta para o mesmo meio. E aí, o que é que muda da onda? Excluindo, claro, a direção que vai mudar, né? Ela vai sofrer uma mudança na direção. O que é que muda da velocidade, do lambda e da frequência? Vamos ver se a velocidade da onda refletida muda. Se a reflexão é um fenômeno de bate e volta, ela volta para o mesmo meio. Então a velocidade não muda porque não muda de meio. Tranquilo? A frequência muda? Não, a frequência não muda nunca. Beleza? Então ela bate e volta, ela vai ter a mesma frequência. Se a velocidade não muda e a frequência não muda, o lambda também não vai mudar. Então nada da onda, nenhuma característica da onda é alterada. Cuidado, que eu estou falando que nenhuma característica é alterada se você tiver um alvo em repouso. Se você tiver um alvo se movendo com uma velocidade considerável, a gente tem que levar em consideração o efeito Doppler. Caiu uma questãozinha no ano passado, aquela questão do morcego, né? Emitindo pulsos de ultrassom em direção a uma mariposa que se movimentava, e aí essa onda refletida ela vai voltar com uma frequência diferente por causa do efeito Doppler. Mas a gente considerando obstáculos estacionários, parados, nenhuma característica da onda vai ser alterada. Tudo bem, fera? Vamos falar agora sobre a refração. Qual é a palavra de ordem na refração? A onda muda de meio de propagação. Cuidado, que tem gente que fala que a refração é a mudança na direção, a curvatura que a luz sofre. Gente, não é isso. A refração é uma mudança de meio e, consequentemente, ela mudará também de velocidade. Velocidade. Sempre vai mudar de velocidade, claro, se eu tiver dois meios com índices de refração diferentes. E aí, como é que a gente analisa aquela equação lá, o V igual a lambda F? Vamos fazer assim, ó. Velocidade igual a lambda vezes a frequência, tá aqui. Na refração, a frequência da onda muda? Não, a frequência não muda nunca. Então a onda pode mudar de meio, ela pode sair do ar e entrar na água, pode sair da água e passar para o ar, a sua frequência não será alterada. Então esse termo aqui, sempre na refração, sempre vai ser constante. E aí o que acontece é o seguinte, ó, já que a frequência é constante, velocidade e lambda são diretamente proporcionais. Ou seja, se o lambda aumentar, é porque a velocidade aumentou. Se o lambda diminuiu, é porque a velocidade diminuiu. É sempre assim que você analisa essa equação para refração. Vamos pegar um exemplo aqui para a luz. Veja, eu tenho aqui as frentes de onda e essa distância entre duas frentes de onda é o lambda. Eu tenho aqui um lambda 1 e essa onda aqui ela vai passar para esse meio 2. Veja nitidamente que esse lambda 2 da onda se propagando no meio 2 é menor do que o lambda 1. Então é aquele raciocínio. Se o lambda diminui, que é o comprimento de onda, a velocidade também diminuiu. Então a gente fala que esse meio aqui é mais refringente do que esse meio, porque no caso da luz aqui, ela está se propagando mais devagar. Então a gente fala que esse meio é mais refringente. Tem até, no caso geral aqui, a gente pode até usar uma leizinha que diz o seguinte, ó. A velocidade de propagação no meio 1, ficou bem torto aqui, velocidade de propagação no meio 1, dividido pela velocidade de propagação no meio 2, a gente pode dizer que é o seno do θi dividido pelo seno do θr. A velocidade de propagação nesse meio, dividido pela velocidade de propagação nesse meio, vai ser o seno desse ângulo dividido pelo seno desse ângulo, ângulo de incidência e ângulo de refração. A gente pode ainda generalizar e dizer o seguinte, como a velocidade é lambda vezes f, então eu tenho lambda 1 vezes a frequência, dividido por lambda 2 vezes a frequência, vai ser igual ao seno de θi dividido pelo seno de θr. Como as frequências são iguais, porque a frequência não muda na refração,
eu cancelo frequência aqui, fica lambda 1 dividido por lambda 2 igual ao seno de θi sobre o seno de θr. Tá legal? Essa expressão aqui, ela é geral e vale para qualquer tipo de onda. Tranquilo, gente? É assim que a gente analisa a refração. Agora vamos para a interferência. Prof, me fala um pouquinho sobre interferência, que já caiu bastante no Enem. Interferência é o encontro de duas ondas. Essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo de alguns fatores, e a gente já tem uma análise legal sobre interferência de ondas aqui no Física Mais. O vídeo está aparecendo aqui para você, você pode clicar lá para ver as condições matemáticas da interferência construtiva e destrutiva. Nessa revisão, a gente vai se ater apenas a falar sobre as características da interferência. E aí, prof, para acontecer interferência, tem que ter duas condições. Duas condições devem ser satisfeitas. Me fale qual a primeira. Primeira condição: as ondas devem ter a mesma natureza. Ou seja, uma onda mecânica só pode interagir com uma onda mecânica e uma onda eletromagnética só pode interagir com uma onda eletromagnética. É terminantemente impossível uma onda mecânica interagir com uma onda eletromagnética. Imagina se eu chegasse aqui para vocês e dissesse: imagina se a luz pudesse interferir com a minha voz e causar um negócio meio louco. Alguém já viu a voz de alguém ser atrapalhada pela luz? É impossível, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética e a nossa voz, o som, é uma onda mecânica. Então, ondas só interferem se elas tiverem a mesma natureza. Uma outra condição importantíssima é que eu tenho que ter ondas com frequências iguais ou pelo menos muito próximas. Mas considere ondas com frequências iguais. Isso já foi cobrado na prova do Enem. Como já foi cobrado na prova do Enem? Por que você precisa desligar o teu celular ou pelo menos colocar no modo avião quando a gente vai fazer um voo, quando a gente está dentro do avião? Porque as ondas que o celular transmite são de frequências muito próximas às ondas que o avião transmite para se comunicar com a torre. Então, se eu tenho frequências muito próximas, essas frequências podem se encontrar, essas ondas podem se encontrar e ter uma interferência. Imagina o piloto com dificuldade em pedir autorização para a torre para pousar porque tem algum malandrinho usando o celular dentro do avião. Isso aí não pode acontecer, né? Então, eu preciso ter ondas com frequências iguais. Um outro exemplo, na verdade um contra-exemplo. Seria possível o Wi-Fi da tua casa ser atrapalhado pela luz? O Wi-Fi é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética na faixa das micro-ondas. E a luz é uma onda eletromagnética também, só que na faixa da luz visível. Então as duas são ondas eletromagnéticas. Ou seja, a primeira condição é satisfeita. São ondas de mesma natureza. Agora, por que o Wi-Fi não pode ser atrapalhado pela luz? Porque o Wi-Fi, as micro-ondas, têm frequências muito menores do que as frequências da luz visível. Então, o Wi-Fi não consegue interagir com a luz visível porque eles têm frequências muito distantes. Então, isso aí não vai rolar, tá legal? Então, fica atento para essa condição de interferência, frequências iguais. Tranquilo, fera? Espero que você esteja aí atento para essa situação. Próximo fenômenozinho importantíssimo, a ressonância. Para você entender a ressonância, a gente precisa de algumas palavras de ordem. Como assim? Definição. Ressonância é o encontro de duas ondas que possuem... Ressonância é o encontro de duas coisas. Duas o quê, prof? Coisas que possuem mesma frequência de vibração. Como assim coisas? Você vai entender. Você vai entender por que coisas. Tá legal? Então vamos começar aqui de um exemplo. O exemplo mais clássico. Como é que funciona o micro-ondas da tua casa? É através de ressonância. E aí, prof, me fala mais.
Imagina aqui uma onda de micro-ondas, que é uma onda eletromagnética, e essa onda de micro-ondas tem uma frequência que eu vou chamar de F-onda de 2,45 GHz. 2,45 GHz. E essa onda de micro-ondas que está se propagando vai encontrar um copo que tem água. E sabe o que é interessante? Tudo na natureza, gente, absolutamente tudo na natureza vibra. Se você pudesse olhar para a parede do teu quarto de forma bem intimista, você veria que os átomos e moléculas estão se movimentando. Tem uma certa frequência. Essa frequência é chamada de frequência natural de vibração. Cada corpo, cada substância, cada elemento tem a sua frequência natural de vibração. Por exemplo, as molequinhas de água que compõem, né, o meu sistema aqui, tem uma frequência de vibração de 2,45 GHz também. Então os caras descobriram que a frequência de vibração das molequinhas de água é de 2,45 GHz. Incidiram nessa água uma onda, também de frequência 2,45 GHz. Então acompanha, eu tenho duas coisas que possuem a mesma frequência de vibração se encontrando. Quais são as duas coisas? Uma onda de micro-ondas e uma molequinha de água que está vibrando. O que vai acontecer quando essa onda encontrar essa molequinha de água? Duas coisas. Fica atento para as palavras-chave. Primeira coisa, a molécula de água vai absorver maximamente a energia da onda. Tu te lembras que onda transmite energia? Então essa energia ela pode ser absorvida. Quando que essa energia vai ser maximamente absorvida? Quando a frequência da onda for igual à frequência do objeto que está vibrando. Então essa molequinha de água vai absorver maximamente a energia da onda. E se ela tem mais energia, ela vai aumentar a sua amplitude de vibração. E se ela aumentar a sua amplitude de vibração, ela vai ficar mais quente. Entendido, pessoal? É por isso que as ondas de micro-ondas aquecem majoritariamente as coisas que têm água, porque a frequência de vibração das ondas de micro-ondas é igual à frequência de vibração das molequinhas de água. Palavra de ordem. Mesma frequência, duas coisas. Lembra que a interferência são duas ondas obrigatoriamente. Aqui são duas coisas. Vai ter máxima absorção de energia e aumento da amplitude de vibração. Prof, me dá outro exemplo aí. Vamos lá. Exemplo clássico. Uma pessoa tentando gritar, tentando quebrar um copo com um grito. É possível? Claro que é possível. Como é que a gente faz isso? A pessoa vai gritar e vai emitir um som. Esse som, por sua vez, claro que vai ter uma frequência, uma onda que tem uma determinada frequência. Eu vou chamar essa frequência de F-som. E a taça, como eu já tinha falado para vocês, tudo na natureza vibra. Os átomos e moléculas da taça têm a sua frequência própria de vibração, natural, que não depende de ninguém. Se você pegasse uma taça e pudesse olhar intimamente para ela, você veria seus átomos e moléculas vibrando com uma frequência natural. E aí, se acontecer de a frequência do som ser igual à frequência de vibração dos átomos e moléculas da taça, vai acontecer ressonância. Então, se o F-som for igual a F-taça, temos ressonância. E aí o que é que vai acontecer? Você já sabe. A taça vai absorver maximamente a energia desse som, vai aumentar a sua amplitude de vibração e pode vir a se romper. Então tá aí, absorve maximamente a energia do som, aumenta a sua amplitude de vibração molecular, atômica ou estrutural, e aí ela pode vir a se romper. Me dê um outro exemplo, prof, de ressonância do qualquer conexão por rádio, por exemplo. Tu quer conectar uma rádio, por exemplo, aqui na nossa cidade, tem a Mix 93,7 MHz. Então, para que eu consiga absorver a energia daquela onda de rádio, eu preciso sintonizar o meu aparelho de rádio com a mesma frequência. Então, meu aparelho de rádio vai absorver maximamente a energia da onda e aí acontece a sintonia. Então, tudo que envolve sintonia também está associado à ressonância. Fica atento, fera. Ressonância é um fenômeno importantíssimo para a tua prova do Enem. Vamos para o próximo? Difração. O que é difração, prof? É quando uma onda consegue contornar obstáculos. Então, as ondas possuem capacidades de driblar, de contornar obstáculos.
Olha só, veja que se a difração não acontecesse, essa frente de onda, quando batesse aqui, ela passaria em linha reta. Mas quando eu coloco a fenda bem menor, essa onda agora ela consegue se espalhar, ela consegue contornar obstáculos. Veja que essa onda não contornou esse obstáculo. Uma pessoa que tivesse aqui, por exemplo, se isso fosse um grito, essa pessoa não iria escutar esse som. Só que aqui aconteceu a difração, ó, que também tem uma condição que eu vou falar já já. Essa pessoa que está aqui vai escutar o grito que veio do outro lado da parede, porque a onda contornou um obstáculo. Alguma característica da onda é alterada? Seu lambda, sua velocidade, sua frequência? Não, porque ela não muda de velocidade, a frequência não muda nunca, então o lambda também não vai mudar. Então veja, você tem aqui uma parede, duas paredes, você tem uma fenda, duas pessoas podem conversar e uma outra pessoa que está do outro lado da parede poderá escutar essa conversa, porque esse som ele vai ser difratado, ele vai contornar esse obstáculo e vai acabar chegando nesse observador e ele vai escutar. Muito cuidado com a experiência da fenda dupla de Young, porque essa experiência tem um caráter histórico, foi com essa experiência que foi comprovado o caráter ondulatório da luz. Houve um debate muito grande histórico, se a luz era corpúsculo formado por partículas, ou se ela tinha um comportamento de onda, e foi através da experiência da fenda dupla de Young que conseguiram comprovar que a luz é uma onda, porque a luz ela se difrata. Veja, se você coloca um raio de luz aqui, ó, quando ele passa por essa fenda, ele sofre uma difração, depois ele vai se difratar de acordo com o princípio de Huygens, novamente aqui nessas fontes, e essas duas fendas vão funcionar, é como se elas fossem novas fontes diferentes de onda, pelo princípio de Huygens. Então essas duas novas ondas aqui elas vão interferir e eu vou encontrar um padrão aqui de luz e pontos escuros, que é um padrão de interferência construtiva e destrutiva. Tá legal? Então fica atento para a experiência da fenda dupla de Young. Acontece dois fenômenos, que é a difração e a interferência. Me fala, prof, qual é a condição para que eu tenha difração? Se liga na condição. Só acontecerá a difração se o lambda da onda for aproximadamente do mesmo tamanho da fenda do obstáculo. Eles devem ter a mesma ordem de grandeza. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas a mesma ordem de grandeza. Por exemplo, o som consegue contornar uma parede de 2 metros, porque a gente produz sons de lambdas de 1 metro, 30 centímetros, 40 centímetros, 1,5 metros. Então esses sons conseguem contornar uma parede que tem 2 metros. Agora, por que a luz não consegue contornar essa parede? Por que eu escuto uma pessoa que está do outro lado, mas não a vejo se a luz também é uma onda? Porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Então, para que tenha difração com a luz, é necessário que a fenda ou obstáculo seja muito pequeno. Então, essa fenda aqui, para acontecer difração com a luz, ela tem que ser aproximadamente do mesmo tamanho do lambda de uma onda de luz, por exemplo, que varia de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Então, fica atento para essa condição. Por que as ondas de rádio conseguem atingir distâncias muito grandes? Exatamente por causa da reflexão na ionosfera, mas também por causa da difração. Ondas de rádio, por ser ondas longas, que podem ter metros, centenas de metros, essas ondas contornam facilmente montanhas, vales, casas, prédios. Por isso que as ondas, fica atento, por isso que as ondas de baixa frequência, que são as ondas que têm maior comprimento de onda, foram as ondas escolhidas para transmissão a longa distância. Exatamente pela sua capacidade de se difratar, porque o seu lambda é aproximadamente do mesmo tamanho dos obstáculos que elas vão encontrar. Então, fica atento para isso. Polarização, para a gente encerrar essa nossa revisão, consiste em selecionar um plano de vibração para a luz e apenas as ondas transversais são polarizáveis, ou seja, o som não pode ser polarizado, porque o som é uma onda longitudinal. Então, basicamente, as ondas eletromagnéticas podem ser, não só elas, uma onda numa corda também, que é uma onda transversal, pode ser polarizada, mas todas as ondas eletromagnéticas, inclusive a luz, pode ser polarizada. Então, uma onda não polarizada, ela tem vários planos de vibração, como você pode ver. Quando ela passa por um polarizador, que tem uma fenda, é como se fosse um buraco aqui,
que permite passar apenas essa parte da onda, né? Isso aqui a gente pode dizer que é o campo elétrico, por exemplo, dessa onda eletromagnética, e vai passar, gente, apenas o campo que está no plano do polarizador, ok? Na linha do polarizador. E a gente diz agora que a gente tem aqui uma luz polarizada. Tem consequências no nosso dia a dia? Tem, eu vou te dar duas. A primeira é o famoso cinema 3D. Esses óculos aqui são óculos polaroides, tá legal? Com lentes polaroides. E você tem dois projetores. Cada um desses projetores produz imagens quase uma em cima da outra, um pouco lateralizada. De modo que esse projetor de luz azul, ele produz luz polarizada num plano. Esse projetor de luz vermelha produz luz polarizada em um outro plano. Quando você colocar o teu óculos, ele seleciona no olho esquerdo uma luz que passa, por exemplo, na horizontal, e no teu olho direito apenas uma luz que passa na vertical. Então, quando eu olhar para a tela, eu vou ter essa ideia de 3D, porque meu olho está vendo uma coisa para cá e o meu outro olho está vendo uma coisa para cá. Como elas estão quase uma em cima da outra, eu vou ter a ideia, a ilusão de tridimensionalidade. Isso tudo está envolvido também na polarização. Tudo legal, pessoal? E qual é o outro exemplo? Uma luz, quando ela é refletida, por exemplo, na água ou no vidro, ela pode ser polarizada. Ela se polariza, gente, geralmente no plano da reflexão. Então, veja aqui uma luz não polarizada, ela sofreu uma reflexão e ela se polarizou aqui, ó, na horizontal. Então, o que acontece? Se esse observador colocar um óculos aqui e esse óculos tiver uma fenda na vertical, gente, uma fenda na vertical não permite uma onda na horizontal passar. Então, se eu colocar um óculos cujo filtro de polarização é na vertical, uma onda que é horizontal não vai passar. E aí, quando eu olhar para o lago, eu não vejo reflexos. Então, é muito interessante essas lentes, que elas permitem com que você não veja reflexos quando olha, por exemplo, para um vidro. E aí os fotógrafos adoram esse tipo de lente, que são as lentes polaroides, que evitam a luz polarizada de uma reflexão passar por ela. Tranquilo, gente? Essa foi uma revisão muito rápida aí dos fenômenos ondulatórios. Espero que você esteja curtido e, mais uma vez, divulga para a galera que esse trabalho tá, feito com muito suor para que você consiga ter sucesso na sua prova do Enem. Fica atento que já já vem a próxima aula. Forte abraço e até a próxima.